Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos analisar um fundo de investimento imobiliário para saber se vale a pena ou não investir nele. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então, pessoal, como vocês já devem ter lido no nome do vídeo, hoje vamos analisar o XP Properties, ou mais conhecido como XP-PR11. Esse fundo de investimento imobiliário possui sua data de registro bastante recente, sendo que ela é de 2019. Ou seja, esse fundo não tem nem um ano ainda de existência desde a sua data de registro na CVM. Ele possui uma gestão ativa, ele é do segmento de lajes corporativos, um segmento que os investidores gostam bastante junto com os de galpões logísticos. Ele possui atualmente 4,3 milhões de cotas emitidas que estão concentradas na mão de mais ou menos 20 mil pessoas. Lembrando que são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. O seu valor patrimonial está na casa de 414 milhões de reais aproximadamente, o que dá um valor por cota de R$ 95,87. Agora vamos analisar alguns dos seus indicadores para saber se vale a pena ou não investir no XP-PR11. Então, pessoal, nós temos aqui na tela que na data de gravação desse vídeo, o seu valor de mercado ficou em R$ 93,80, sendo que a sua mínima foi de R$ 67,00 e a sua máxima de R$ 127,64. Lembrando que essa mínima foi daquele dia histórico de março, onde o IFIX caiu mais de 16%. E essa máxima também foi daquele período histórico do final de 2019, mais precisamente nas últimas semanas de dezembro, quando os fundos imobiliários como um todo subiram bastante o seu valor de cota, muito em razão do grande volume de pessoas que ingressaram no mercado financeiro, mais especificamente na renda variável, fazendo aportes no final do ano. Aqui para baixo, pessoal, nós temos aqui já o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP. Vocês podem observar que, se pegar o valor atual de mercado e dividir pelo seu valor patrimonial, vamos encontrar um P sobre VP de 0,98. O que isso quer dizer, Yuri? Quer dizer que hoje, se você adquirir uma cota do XPPR, você estará comprando ela com um desconto de 2% em razão do seu valor patrimonial. Então ele já apresenta um dos seus primeiros indicadores que pode ser uma boa oportunidade, pois o seu valor de mercado ainda está abaixo do seu valor patrimonial. Agora vamos analisar outros indicadores. Um que eu gosto de observar é a participação no IFIX. Então, ele possui a participação no IFIX. Aqui, pessoal, nós temos outro indicador que é a sua liquidez média diária, que é de 1,3 milhões de reais. Se pegarmos esse valor e multiplicarmos mais ou menos pelos dias úteis do mês, lembrando que a bolsa não funciona em domingo, sábado e feriados, nós teríamos aproximadamente 22 dias úteis. Multiplicado por 1,3, nós temos uma movimentação mais ou menos de 28 milhões de reais por mês. Então aqui já fica um indicador que não é tão favorável assim para o XPPR, pois a sua liquidez é baixa. Então precisa ficar atento se você for adquirir novas cotas ou até mesmo se você for desfazer da sua posição nesse fundo de investimento imobiliário. Pois, dependendo da quantidade, do volume que você for negociar, você vai impactar de forma direta nos preços do valor atual de mercado, pois a sua liquidez é baixa. Agora aqui nós temos o seu histórico de rendimento. Em média, o XPPR, com base nesse último rendimento que ele informou para os seus cotistas, que foi da data base do dia 29/5 e que será pago no dia 15/6, ele colocou uma média de 0,56 centavos por cota. Mas essa média aqui, pessoal, eu gosto de colocar uma ressalva, pois ela não retrata bem a realidade do XPPR. Por quê? Pois a sua média fica em torno de 40 a 50 centavos. Ela só teve esse valor elevado em vista desse último pagamento, e esse pagamento teve receitas atípicas que vamos analisar depois no seu relatório gerencial. Mas vamos supor que ele mantenha uma média de pagamento de 50 centavos por cota emitida. Se pegarmos esse valor e dividirmos pelo seu valor atual de mercado, nós vamos ter a nossa rentabilidade mensal, que é de 0,53%. E se fizermos uma projeção para os próximos 12 meses, desde que ele mantenha essa média de pagamento, teremos
uma rentabilidade de 6,39%. Perceba que essa rentabilidade é um bom indicador, pois está mais de 2 vezes a nossa taxa de juros básica, que é a Selic. Para quem não sabe, a Selic hoje está em 3%. Lembrando que, se você fazer algum investimento de renda fixa que esteja atrelado a esses juros da Selic, você precisa observar se essa sua aplicação está isenta ou não de imposto de renda, pois o imposto de renda na renda fixa ele começa em 22,5% e termina em 15%. Então, se você pagar o mínimo possível de imposto de renda, você teria uma rentabilidade de 2,55%. Então, o XPPR está bem acima, né, da Selic. Por exemplo, aqui no caso do Tesouro Selic, que paga 3% ao ano. E se for comparar com quem investe na poupança, a poupança hoje ela representa 70% da nossa Selic, que daria então 2,1% ao ano. Perceba que o XPPR está mais de 3 vezes a nossa poupança. Então, quanto à rentabilidade, ele apresenta um bom indicador. Agora vamos analisar o seu portfólio para saber se ele possui uma carteira diversificada, trazendo então mais segurança para nós investidores. Hoje, o XPPR ele possui 4 empreendimentos que ele obtém renda através dos aluguéis. Esses ativos estão concentrados no estado de São Paulo e, além deles, ele possui também uma aplicação de renda fixa. E outro indicador, para quem segue o canal, sabe que eu gosto de verificar, é a quantidade de fundos que possuem o XPPR na sua carteira, pois isso daqui traz uma segurança maior para nós investidores. Então, se eles já investem e nós queremos investir nele, pode ser uma boa oportunidade. Mas lembrando que isso não tem garantia nenhuma, tá, pessoal? E que isso não deve ser analisado de forma independente para saber se vale a pena ou não investir nesse fundo. Aproveitando, eu peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Agora vamos analisar o seu último indicador que eu gosto de verificar, que é através do seu relatório gerencial. Como vocês podem observar, o último relatório gerencial publicado já foi do mês de maio, então vamos acessar para observar as suas principais características. Aqui, pessoal, já no início do relatório gerencial, eles colocam que o crescimento expressivo do resultado do fundo no mês de maio se deu através de 2 fatores. E aqui vocês precisam ficar atentos, pois vocês não devem analisar só o último pagamento do fundo para saber se vale a pena ou não investir nele. E esses 2 fatores se resumem ao recebimento da primeira parcela da multa rescisória da WeWork, que era um dos inquilinos do XPPR, e também o pagamento de todos os aluguéis atrasados deste mesmo locatário. Ou seja, o WeWork já estava devendo para o XPPR alguns meses de aluguéis. Então, esse fundo ele conseguiu, durante o mês de maio, recuperar esses aluguéis que estavam em atraso e, além disso, receber uma parte da multa rescisória por ter rescindido o contrato com esse inquilino. Então, observe que aqui já mostra que aquela receita que ele teve durante o mês de maio, e de forma mais específica, aquele rendimento de 80 centavos, que é quase o dobro da sua média que ele costuma pagar para os seus cotistas, se deu através desse fato eventual. Então, cuidado quando for analisar somente a rentabilidade de um fundo de investimento imobiliário. Agora vamos verificar outras características. Como eu mencionei, aqui nós temos o histórico dos seus rendimentos. Vocês podem observar que no mês de dezembro ele distribuiu 55 centavos para os seus cotistas, no mês de janeiro 52, no mês de fevereiro 52 novamente, no mês de março 50 centavos, abril 50 centavos e no mês de maio ele já pulou para 80 centavos, sendo que esse rendimento é um fato atípico, tá, pessoal? Ele não é recorrente, então cuidado quando vocês forem analisar isso. E aqui já fica um ponto positivo para esse fundo, pois o seu resultado ele foi muito superior a esses 80 centavos distribuídos, pois ele ficou em 1,44. E aqui ele optou em não distribuir esse valor todo para manter uma média nos próximos meses, já que ele não sabe quanto tempo que vai demorar para poder alugar aquele espaço que ele rescindiu com a WeWork, e também não sabe como que vai funcionar, né, a estabilidade dos seus demais inquilinos para o futuro. Então, em vez de distribuir tudo de uma vez para os seus cotistas, ele resolveu fazer uma reserva em torno de 64 centavos para cada cota emitida. Então, pode ser que durante os outros meses
do ano de 2020, ele distribua esses 60 centavos, vamos supor, mais 5 centavos, 10 centavos para os seus cotistas, o que daria um pagamento até superior da sua média anterior. Isso em razão daquele evento envolvendo a WeWork. Então fiquem atentos com isso, pois não são receitas recorrentes. Aqui nós temos que o seu fechamento de mercado do mês de maio ficou em R$ 79,66. Então já percebam o quanto que esse fundo valorizou desde o seu último dia de negociação no mês de maio, pois atualmente ele já está em R$ 93,80. Se formos olhar essa rentabilidade, basta vocês pegarem o valor atual de mercado, R$ 93,80, subtrair o valor de fechamento de maio, R$ 79,66, e esse valor vocês dividirem pelo valor de fechamento de maio. Aqui nós temos que ele já valorizou 17% desde o seu fechamento de maio. E aqui, pessoal, fica a nossa grande vantagem dos fundos de investimento imobiliário, pois além dos rendimentos que eles pagam constantemente, a grande maioria de forma mensal, nós temos também esse potencial de valorização que pode gerar o ganho de capital para os seus cotistas. Aqui abaixo nós temos o valor total que foi movimentado no mês de maio. Ficou bem próximo daquela média que nós calculamos da sua liquidez mensal. E aqui já fica esse ponto de ressalva, pois a liquidez desse fundo é baixa. Então cuidado se vocês forem efetuar investimentos nele, para não gerar um grande volume de uma só vez. Aqui fica aquela ressalva de que se você for adquirir um montante muito grande de cotas, faça ordens picadas para não impactar de forma direta nos preços desse ativo, já que a sua liquidez é baixa. Nós temos aqui também o seu histórico de rentabilidade. Vocês podem observar que ele teve aquela queda expressiva em março junto com o IFIX. Agora ele já está retomando um pouco do seu valor anterior, antes daquela queda expressiva de março. Agora, um dos pontos mais importantes que vocês devem analisar no relatório gerencial é o portfólio do fundo. 84% do seu patrimônio líquido está alocado em imóveis que garantem renda através dos aluguéis. Ele possui 12% em renda fixa e 4% em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Desses imóveis, pessoal, 100% dos seus contratos de aluguéis são na modalidade típica. Então aqui, esse fundo deixa de ganhar um ponto positivo, pois o quê? Nesse tipo de contrato de aluguéis é sempre mais vantajoso, principalmente para nós cotistas, quando o fundo consegue colocar contratos atípicos, que são aqueles contratos que o inquilino, se ele sair antes do prazo, ele deve indenizar o fundo até a data de vencimento do contrato. Então aqui fica esse ponto que todos os contratos do XPPR são típicos e não atípicos. Então fiquem ligados quanto a essa informação. Agora, o último indicador que eu gosto de analisar é o portfólio do fundo. Vocês podem observar que 49% do seu portfólio está alocado para a Cielo. Então, pessoal, fiquem atentos a esse ponto, pois se acontecer alguma coisa com esse inquilino, esse fundo terá um impacto muito grande nas suas receitas e até mesmo nos rendimentos distribuídos para os seus cotistas, pois a Cielo representa quase 50% do portfólio desse fundo. Vocês precisam acompanhar as notícias envolvendo essa empresa. Até mesmo para quem não sabe, a Cielo tem perdido o mercado cada vez mais devido à grande concorrência que temos hoje das maquininhas de cartão de crédito. Então precisa ficar atento a esse ponto específico dos fatos que envolvem a Cielo e não acompanhar somente os fatos relevantes do fundo específico, mas sim do seu principal inquilino. Agora nós temos outras empresas aqui, como a Elopar, Qualicorp, o próprio Nubank, ele também é inquilino do XPPR. Nós temos aqui a correção desses contratos, que 95% deles estão atrelados ao IGPM. Os vencimentos desses contratos são 88% a partir de 2023 e temos a evolução da vacância, pois, como informamos que houve a rescisão da WeWork, hoje o fundo está com uma vacância de 9%. Agora, vocês podem observar mais adiante que o fundo trouxe as regiões onde estão os seus ativos imobiliários, como eu já mencionei, todos alocados em São Paulo, e ele também trouxe um resumo, que são 4 empreendimentos
com 11 inquilinos, 11 contratos de locação e uma vacância física de 9%. E o último indicador, pessoal, é que vocês verifiquem o dado de cada um desses imóveis e dos seus inquilinos. Como vocês podem observar, aqui nós já temos a primeira informação, que é a respeito do Nubank, que o seu vencimento está previsto para setembro desse ano. Então, se o Nubank não renovar, o fundo também terá um impacto nas suas receitas e também nos rendimentos para os seus inquilinos. Então, vocês precisam acompanhar esse fato envolvendo o Nubank. E mais adiante, nós temos todos os outros imóveis, com todos os outros inquilinos aqui desse fundo. A grande maioria vai vencer a partir de 2023, com ressalva do Nubank, que vocês precisam acompanhar para saber se ele vai conseguir renovar com esse inquilino ou se não houver a renovação, se ele já possui um outro inquilino para ocupar aquele espaço. Aqui também temos uma outra observação, que é o vencimento do contrato com a DHL, que é de janeiro de 2021. Não está tão distante assim. Então, daqui 6 meses também temos esse ponto que precisa ser analisado quanto a esse contrato com a DHL. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu peço que, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, façam seus comentários se vocês gostam desse fundo, se vocês pretendem adquirir cotas dele, se vocês já investem no XPPR, e nos vemos no próximo vídeo.